Boa noite a Boa noite a todos. todos. Tudo bom? O tema de hoje surge uma hora difícil para nós, porque nesta semana perdemos nossa querida cadelinha Kira. E ela era a mascote de nossos lives e nos acompanhou 18 anos, nos dando todo o seu amor e seu carinho. Mas por isso mesmo, vamos dedicar esta live a ela, a sua memória, que nunca será esquecida, já que ela habita no coração de nós e de muitos que nos acompanham juntos nestas lives. Então, Kira, nos vemos na próxima. Hoje vamos tocar um tema muito importante. Vamos falar mais profundamente da evolução da consciência dentro da cultura egípcia. Diria que esta vai ser uma aula aberta para nossos grupos de estudo que nos estão acompanhando, que já começaram com suas doutrinas, práticas e meditações. Mas escolhi Colombo por muitos motivos, principalmente porque o templo de Colombo em si e os mitos que o acompanham são de suma importância para aqueles que estão trabalhando nesse processo de evolução da consciência e que nos estão acompanhando agora. Sabemos que todo o processo evolutivo da alma no Egito está motivado pelos mitos, seus ritos e seus mistérios. Então, digamos, em poucas palavras, que os mitos em geral procuram explicar ou demonstrar por meio de ações, o modo de ser dos personagens, a origem das coisas, pode ser, do mundo, pode mostrar, digamos, a origem dos homens, da medicina, assim como do amor, do ódio, da mentira e das relações entre os homens. Então, dessa maneira, é correto dizer que o mito depende de um tempo ou espaço para existir e ser compreendido. Mas quando um mito é muito bom, vemos como outras culturas podem copiá-lo e adaptá-lo às suas realidades e interesses formativos. Então, primeiro vamos falar do mito, depois dos personagens, as imitações do mito, sua origem real também, o que levou ao mito e a transformação que isso pode ter gerado na cultura egípcia e talvez na nossa. O mito de Colombo, em realidade, é contado de diversas formas. Tá? Depende de quem é o guia que leva vocês a Colombo. Então, vocês descem do barco e vão ver vários grupos de guias e passam, escutam, um conta o mito de uma maneira, outro conta o mito de outra. Todos dizem coisas diferentes, mas o mito existe. O assunto é juntar as partes certas. E eu acho que eu vou falar para vocês o que depois de muitos anos de estudo eu cheguei a entender o que seria o certo do mito, não as histórias que cada um faz. Então, na lenda, ou no mito de Colombo, Horus e Sobek são irmãos, tá? E a região de Ombo era regida por Horus. Então tinha um rei que era Horus e o irmão que era Sobek, se diz que o invejava muito e que planejou uma conspiração para expulsar Horus do reinado, digamos assim, como também aqueles que o apoiavam, que era a maioria da população. Então o rei Horus, digamos, não quis enfrentar seu irmão, que era um guerreiro, não? Para não ter perdas de sangue, e resolveu abandonar a cidade, apoiado então por parte do povo que se resolveu juntar a ele e sair juntos da cidade, não? Foi o primeiro êxodo egípcio, digamos assim. E assim feito, Horus se manda, Sobek sube a reinar ao trono, digamos assim, porém
a região, depois da partida de Horus, ficou com uma população muito baixa, tá? Assim não tinha camponeses para cultivar a terra. E a solução que encontrou Sobek para fazer, digamos, poder ter produção, foi fazer um pacto com os demônios para que estes realizassem as tarefas agrícolas. E os demônios, então, plantaram sementes, mas na hora da colheita, no lugar do trigo, o que brotava? Ouro. Tá? Só que como não se pode comer o ouro, tá? A população que ficou começou a passar fome. E quando a situação se agravou no extremo, Sobek foi convencido que devia procurar ouro para reconciliar-se, trazer camponeses e mão de obra, e não tudo aquilo, para resolver o problema da fome que estava acontecendo. Assim, Sobek decidiu se encontrar com Horus e foi lá, e bateu um papinho, meu querido, que prometeu muitas coisas para Horus, mas Horus não acreditou mais em irmãos nem em suas propostas. Então decide levar o pleito à deusa Maat. E a deusa, no tribunal, escutou um irmão, depois escutou outro irmão, depois deu sua sentença. E o que ela fez? Maat dividiu as terras em 2 terrenos iguais, onde deveriam ficar juntos e governar como irmãos que eram. Bom, foi a ordem dela. Com o tempo, um terreno produzia quê? Grãos e o outro produzia ouro. Então, assim, a prosperidade voltou à cidade e voltou e superou o que era antigamente. E Horus e Sobek estão vivendo em paz. Eu acho que até hoje partilham esse trono. Talvez pensem por isso a cidade se chama Ombo. Com Ombo. Depois vamos explicar. Ombo quer dizer ouro, riqueza. E agora vamos apresentar um pouco os personagens do mito. Horus, que não é aquele Horus que todo mundo conhece, este Horus é o Horus velho, é chamado de Horus grande, é o Horus bom médico, e que os antigos gregos chamavam Aroeris. Tá? Então, por isso que nesse templo a gente tem aquele mural com os instrumentos cirúrgicos. Sim, por isso ele é chamado o bom médico, não? É decir, nesse templo, assim como na maioria dos templos, também eram hospitais. Mas fica claro que essa função era de ouro, não? Então, aí estão os instrumentos cirúrgicos, que é uma das primeiras imagens que se tem sobre o que eles tinham justamente como instrumento, não? Porque tem poucas coisas que demonstram isso e poucos objetos que se possam ver. E nesse templo se vê. Tem uma parte bem detrás do templo. Eu lembro quando a gente foi, era bem atrás, né? Então, claro, como eu disse várias vezes, os templos eram hospitais, recebiam as pessoas para ser ajudadas, etc. Só que essa imagem ficou com a imagem do deus bom, que seria Horus. Tá? E realmente Horus foi um dos deuses mais antigos do Egito. Ele foi representado na forma de um falcão com corpo humano, tá? E decorado com uma coroa egípcia. Então, o olho direito era o olho do sol e o olho esquerdo o olho da lua. Essa divindade era o deus sol. Tá? Temos que entender isso, que no início, talvez o primeiro deus que existiu no Egito foi esse deus. O deus sol representado como um falcão, porque o falcão está nas alturas, nos observa, nos cuida, nos protege a agricultura. Tem toda uma história a respeito que eu já falei em outras slides. E em momentos mais recentes, digamos assim, da história egípcia, acabou sendo confundido com Horus, filho de Isis e Osíris. Então temos 2 Horus, um Aroeris, um olho velho, o grande médico, tá? E o Horus, filho de Isis e Osíris. E agora vamos a falar de Sobek, que também tinha diversos nomes.
Mas normalmente vamos falar de Sobek, o Suco, Sucho também. Sucho, Suco, Sobek, é mesmo. O personagem, quando uno está procurando, às vezes, em livros, na internet, tem vários nomes, mas esse é o mesmo personagem, é Sobek, que é representado, como vemos aqui, na forma de um homem com uma cabeça de cocodrilo comum, às vezes um cocodrilo comum só, ou como figura masculina. Crocodilo. Ah, sí. Qué perro. Crocodrilo. No, crocodilo. Ya me perdí. Crocodilo. En español es de una forma, en portugués de otra. El entonces tiene ciertos atributos feroces. Levaron a Sobeca a se transformar, digamos, en un patrono do exército egipcio, defensor do faraón, do povo egípcio no reino antigo também, quando Sobek fez sua estreia em textos religiosos, era conhecido como o Furioso. Tá? E nas dinastias 12 e 13, passou-se a acreditar que ele poderia proteger o rei das magias negras, oscuras, perigosas. Por que que seria ele que representava como sendo o protetor das magias obscuras? En realidad es una cosa que nos vemos en varios dioses egipcios, esa dicotomía. También Olha ele ali que bonitinho. no, esas cosas oscuras, ¿no? En realidad era perigoso. Bom, tinha muitas técnicas en Egipto. Vamos a explicar eso un poquito más claramente. Existían muitas técnicas no Antigo Egipto, mas técnicas mágicas obscuras, tá? Mas as mais fortes eram feitas com o rabo dos cocodrilos desidratados ou secos. Tá? Não vou entrar nisso porque não é um tema específico de como que era feito, mas era ele que se invocava para fazer o mal e também para se proteger dele, para uma coisa ou para a outra. Então acreditavam alguns egípcios que Sucho, ou Sobek, foi o devorador, o quem comeu o coração de Osíris. Tá? Então tem uma relação de um mito com o outro. Então ligavam com esse deus reptil a uma ideia de terror e de aniquilamento. Também se acreditava que protegeria as pessoas que rezavam para ele de ataques de cocodrilo enquanto se estavam navegando pelo Nilo. Ay, cocodrilo. Disculpe, tá? Essa não, vou, não consegui trocar. Suco, então, o Sobek estava ligado ao culto do Nilo também, da divinização da água, tendo por isso clero e rituais próprios, digamos, religiosos, tá? Que realmente foi muito importante em toda a história do Egito. Y en la 13ª dinastía teve varios faraones que se nomearon también como Sobek. Por varios motivos simbólicos, mas hoy vamos a enfocar más en el mito y en los personajes. ¿Tá? Y el templo en sí, el templo de Ombo, la palabra Kom viene de la lengua árabe que significa escombro. Entonces, eso tal vez porque estamos nos remitiendo al momento en el cual el templo estaba siendo reconstruido, era un monte de escombros. ¿Tá? El único templo egipcio que tenemos que tener en cuenta de eso. Fíjense, ahí tenemos una imagen muy bonita del templo. Es un templo un poco diferente. Primero porque es el único templo egipcio que em seu interior apresenta dois santums, onde dois deuses opostos compartem o sagrado. Lembrem-se do mito, onde a deusa Maat divide em duas partes a terra e cada um fica com um lado. Tá? Então, diria que o templo foi reconstruído, eu acho que foi em 1350, perdão, construído, tá? 150, tal vez hasta el 180 o 200 antes de Cristo.
Se diz que foi Ramses, naquela época, que mandou construir o templo, mas isso é algo muito relativo, porque os templos eram construídos sobre templos e templos, então passavam milhares de anos de trabalho em cima de um templo. Mas digamos que se diz que foi Ramses que iniciou sua construção. E em realidade é interessante, porque como eu falei que tem dois, digamos, deuses dentro e dos santos, em realidade existia, todo era duplo, salões, tribunas, quartos duplicados, todo era duplicado dentro. Aí temos uma imagem de um plano assim, de como que seria o templo originalmente. Onde vemos a duplicidade dos santos. Então, e também sabemos que Colombo está situado assim em um penhasco assim. Embora hoje não tenha cocodrilos naquela região, tem mais para cima, mais para onde está o templo de Isis, naquela região tem cocodrilos. Mas hoje nessa região de Colombo não tem. E a reverência aos cocodrilos está registrada em todas as paredes do templo, não? Também tem um museu. E também sabemos que existia um tanque com cocodrilos sagrados do lado do templo. E falando disso, tá? Sabemos que aqueles que faziam bruxarias, aí estão cocodrilos embalsamados, Mumificados. mumificados, que tem do lado, num pequeno museu do templo. Mas sobre a questão da bruxaria, quando pegavam alguém fazendo uma bruxaria e digamos, era condenado e era condenado a cair no poço dos cocodrilos. Bem, não era pouca coisa. O crime era bem punido. Então, é bom se lembrar disso, né? Quem faz bruxaria. Deixa eu só te perguntar uma coisa aqui, vamos ver se tu sabe responder. O Ateliê Reconectar-se pergunta, diz que na parte dos fundos tem até hoje um pedestal de 1 metro e pouco com uma pedra. E sabe o que seria essa pedra? Tem várias columnas com pedras. Em realidade, eu olhei isso porque, pero não me lembro o que é, porque não me coloquei a observar o que seria. Pero muitas partes do templo estão sendo conservadas, reconstruídas, porque estão muito esparsos, não? Então pode ser simplesmente escombros, não? Sim. Como? Pode ser como. Ou pode ser algo que esté tentando representar, pero não vi nenhuma imagem. Está, sim, realmente há umas partes de columnas com pedras em cima, bem na parte de trás do templo. Então, sabemos que esse templo foi reconstruído, digamos assim, ou restaurado em 1800, perdão. Acho que en 1890 por Jacques de Morgan, que foi quem foi remontando, talvez deixou essa pedrinha aí, aí não sabe onde colocar. E esse é um enorme problema, porque é um quebra-cabeça enorme, porque o que ficou dos templos foram totalmente destruídos, desmoronados. Teve um terremoto em Colombo também. Foram fatos das crescentes do Nilo, coisas que foram desmoronando o templo aos poucos, e foi um trabalho enorme para essa reconstrução que se fez até agora. Então, temos esses personagens, irmãos, que podemos comparar com quem? Com Caim e Abel. Veja, num mito, Sobek e Horus, Caim e Abel. Encontramos então um outro irmão que representa a força e a violência e outro que representa o bem e a paz. Bom, temos um certo sincronismo. Caim é interpretado como um irmão caçador que explora um território para obter o que precisa, e Abel como um agricultor que vive em seu território do que a terra lhe produz.
Eso no está en la Biblia, mas está en el Talmud, que explica un poco más cuáles serán las funciones de los dos, es decir, un cazador y un agricultor. Entonces tenemos una similitud muy grande y eso no es só un sincronismo. O mito se repite, mas en un caso un irmão mata o outro. E neste caso de Colombo ainda não, mas tentou. Quase. E se pudesse ter feito, teria feito. Um se retira e não luta pelo poder e o outro não tem tempo de se retirar. Tá? Então, algunos psicoanalistas sobre Caín y Abel falam del conflicto de irmãos, ya que Abel siempre ofrecía ofrendas a Deus y Caín ficaba observando, ¿no? Esperando ser más reconocido por Deus que o irmão. Mas esto no fundo es o clásico conflicto edípico, digamos así. Podemos observar o agricultor, igual que Horus, os dois pacíficos, porque a terra les proporcionaba todo lo que precisaban, enquanto Caín y Sobek son cazadores, lutadores que viven da morte. Então, Horus e Abel nos levam a épocas muito anteriores. Se uno vai observar bem isso, nos levam a um matriarcado onde na tribo a grande mãe, digamos, estou falando de Horus e Abel, estou associando isso com um matriarcado, em que a grande mãe, o símbolo da justiça, recebia a comida que produzida no território por as árvores, frutas, grãos, peixes, repartia entre todos por igual. Este princípio matriarcal se refere a um ser que define um hábitat e forma seu lar, a casa, a família, e nesse lugar vive em paz consigo, com nós outros. Então é importante entender que o matriarcado está se referindo a hábitat e sobre que Caim se remete na época de um patriarcado, onde os homens precisam de comida para alimentar que seus exércitos, para conquistar mais terras. Só que esses exércitos não produzem, então eles vão e exploram os irmãos e a própria terra para obter o que não conseguem produzir. Assim, o incrível acontece. Quando entramos no templo de Colombo, que vamos ver? Duas entradas. Primeiro que chega, tem uma entrada, tem outra entrada, duas entradas. Pensem bem o que eu vou dizer agora. Uma entrada à direita. Vou botar o mapa de novo. O mapa de volta. A entrada à direita é Sobek. E a entrada à esquerda é Aroeres. Então temos à direita o patriarcado, à esquerda o matriarcado. Então, quando estamos falando direita e esquerda em nossa sociedade, nos estamos referindo a quê? A ideologias. E esses termos, direita e esquerda, aparecem na Revolução Francesa, só em 1789, e o subsequente, depois, Império de Napoleão Bonaparte, quando os membros da Assembleia Nacional se dividiam em partidários do rei, tá? Ou partidários da Revolução, à esquerda. Tá? Então, depois de milhares de anos, ainda o homem se divide em partidários de Sobek, Caim, o poder, a identificação com a força militar, uma ideia patriarcal. E à esquerda, a identificação com o matriarcado, Horus, Abel, uma ideologia absolutamente matriarcal. Então, o patriarcado, para sobreviver, pensa assim, fíjense bem. O patriarcado pensa, tenho que pensar em mim. Eu sou o mais importante, sou um indivíduo diferente de todos e tenho que conquistar meu patrimônio para obter o bem-estar meu, de minha família e a felicidade. Isso é o patriarcado, certo? Uhum. O matriarcado pensa, tenho que me unir à comunidade, porque ela é o mais importante. Sendo parte da comunidade, somos todos uma grande família.
Somos todos iguais porque temos os mesmos interesses. Então, mas voltando ao templo. Temos o trabalho de Sobek. O trabalho de Sobek se transformou em quê? Ouro. Ouro. O trabalho de ouros produz alimento. Então, não acha interessante? Capital e trabalho. A ideia de capital e trabalho produtivo já existia há 2.500 anos. Sobek produzindo ouro e ouros produzindo grãos. Tá, mas e como os faraós resolveram essa dicotomia entre o matriarcado, o patriarcado, em qual dos dois investir? Entre a esquerda e a direita. Sim. Entre Sobek e Horus, para que lado eu vou? Bom, isso que é interessante, porque nós estamos vivendo algo, não? Há milhares de anos e uno pensa que Egito não influenciou em nós, mas ainda está influenciando em nós e nós perdemos essa conexão. Acho que quando Ramses mandou construir o templo, ele quis mostrar ao povo a importância de estar unidos e não permitir que ninguém os separasse. Tá? Quando um povo se separa, irmãos brigam com irmãos, todos perdem. Com certeza. Um país deve estar sempre unido para poder crescer. E não cabe dúvida que unindo o capital e o trabalho produtivo, vamos nos poder aproximar mais da paz. Porque se não temos mais motivos de guerra, se Sobek vê que precisa da direita, precisa da esquerda, e a esquerda vê que também precisa da direita e se unem, bom, então temos um Egito. Podemos construir um paraíso num deserto. Eu acho que isso é o que Ramses queria mostrar, para que o povo se mantivesse unido. A maioria dos faraós faz questão de apresentar símbolos matriarcais e patriarcais juntos. Assim lo vemos com o faraó Hai, que vou mostrar aqui porque é melhor que uma foto. Eu tinha ficado devendo na live passada. Isso, né? Olha aí. Olha o personagem que tem. Tem seios. O faraó Ai, que foi quem sucedeu a Tutankhamen. Tem a Shemenkare, depois vem o faraó Hai. Mas, de qualquer maneira, se apresenta com seios. Vemos isso em Amenófis, que se apresenta como uma figura matriarcal também. E a Nefertiti, que se apresenta como uma figura patriarcal em algumas imagens. Na Reina Hatshepsut, que aparece com barba. Então, será que não vamos aprender nada com os mitos? Será que os mitos só servem, como me diz um comentarista nosso, não? Só servem para justificar o poder do faraó? ¿Será que vamos a seguir brigando una luta que debería ser resolvida dentro de nós? Mas por quê? Dentro de nós. É que está, não vamos brigar uma luta externa, vamos descobrir que dentro de nossa consciência a luta social do matriarcado se define como eu sou um ser individual. Dentro de mim existe esse pensamento. Eu sou um ser individual. Toda a sociedade me coloca isso. Eu sou um indivíduo. Mas também eu sou um ser social. Eu vivo dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Então, devo pensar só em mim, minhas lutas, minhas conquistas, meu patrimônio? Ou devo pensar nos outros, na sociedade, no crescimento de todos? E se eu só penso em mim, o que eu sou? Mas se eu não penso em mim, o que eu sou? Acho que a esquerda e a direita podem ser representadas nos mitos de Colombo e Caim e Abel. Acho que os faraós nos deram uma resposta que nos permitem elevar nossa consciência a um patamar mais elevado. Um nível de consciência onde todos somos irmãos e dentro de nós, em nosso templo, temos lugar para conviver em paz, juntos, sem guerras e em equilíbrio. Manter o equilíbrio é manter a paz. Existem outros níveis de consciência? Avaliando isso seria um segundo nível de consciência, não?
sim. Existen otros niveles, existe un nivel astral, un tercer nivel llamado astral, que vemos principalmente en Horus. Es decir, si vocês van a procurar realmente cómo ese Horus Velho era llamado, van a encontrar algunos pequeños segredos que nos muestran cómo esos mitos nos pueden llevar a otros niveles de conciencia. Uno de esos nombres es Mekenti en Irti. Mekenti en Irti. Opa, está escrito. Está escrito Esta porque- mulher é muito rápida. Aquele em cuja face não há olhos. Es lo que quiere decir Mekente en Irti, aquele em cuja face não há olhos. Nome que lhe era atribuído nas noites sem lua, ou seja, quando tanto o sol quanto a lua estavam ocultos. Interessante. Por isso que também se considerava o patrono dos cegos, dos que não veem. Ou também Hornupti. Também está aí. Hornupti, que munido de uma espada podia ser especialmente perigoso, porque quando se le atacava, ainda que não tivesse visão durante uma batalha, ele decepava a cabeça de todos os inimigos. Isso é o que nos contam os mitos. E isso nos mostra una conciencia que puede ver sin olhos. Eso es algo que vamos a practicar en el módulo 2, que ya están estudiando, dos estudos místicos. Cuando ampliamos nuestra conciencia en un plano astral, podemos perceber sin olhos, sin luz. Y eso muestra que la conciencia no está presa a un cuerpo, a un cerebro, a sentidos y a órganos dos sentidos. A consciência é algo muito mais amplio. E para isso, nós temos que libertar dessa ditadura da razão, do corpo e do cérebro, para ser livres e deixar nossa mente nesse plano, uma mente em um plano astral, onde o corpo ocupa um lugar mínimo em nossa existência. Temos alguma pergunta a mais? Por enquanto, não. Eu só queria explicar para o pessoal, ali embaixo, se vocês olharem no chat, tem agora um símbolozinho ali, tem primeiro os emojis e depois tem um outro símbolozinho ali, que vocês podem demonstrar o apoio de vocês ao canal, né, mandando um super sticker, que são umas imagenzinhas de gift, ou o super chat, que é fazer com que a mensagem de vocês fique em destaque. Isso dá uma contribuição para o canal, para a gente continuar crescendo e trabalhando, né? Trabalhando aqui para vocês, trazendo essas... Mas essa contribuição são centavos, tá? São centavos, são contribuições espontâneas, e eu só estou explicando, tá, pessoal, porque isso é novo, começou hoje, então é só porque se vocês tiverem dúvida, então não é obrigatório, tá, gente? É só se vocês só quem quer fazer para ter uns desenhinhos bonitinhos para botar junto. Isso. Mas nós estamos com propaganda já, chegamos a um bom número conseguimos essa de seguidores. Começamos a monetizar o canal, então vocês vão começar a observar que vai começar a aparecer algumas propagandas também. Então a gente só quer agradecer muito a todos vocês por ter chegado lá, né? Por nos ajudarem a chegar lá, e a gente só está aqui por causa de vocês, né? A nossa ideia sempre foi trazer mais conhecimento, mais luz, mais paz. Façam esto, unam a mão direita com a esquerda, não cortem uma mão ou a outra, porque sem um braço ou sem outro, não vamos trabalhar tão bem como com os dois juntos. Um povo unido, um povo que se ame, que queira viver em paz, que queira produzir. Isso que eu desejo para todo o mundo, não um país, para todo o mundo. Todo o universo. Isso aí. Bom, então, lembrando de novo que as aulas do treinamento egípcio já começaram, mas quem quiser ainda pode
entrar, bem no início. está bem no início. Ainda as temos aulas lugarzinho estão para todas algumas gravadas. poucas pessoas. E olha só, o Rafael perguntou em homenagem a Kira. Como era a fé egípcia sobre a alma dos animais? Muitas tradições falam que eles não possuem individualidade, apenas uma alma coletiva. E por que eles mumificavam os animais? Bom, aí que tá, não? A Kira não foi mumificada, mas vai ter feito uma pirâmide em cima dela. Tá, Só uma pessoal? pirâmidezinha. Só uma pirâmide. Ela foi colocada no nosso jardim, foi feito um canteiro coberto de amor perfeito, porque ela era nosso amor perfeito. Agora responde. Então vamos responder. Realmente, dentro dos mitos egípcios se fala de que nós temos escolhas, inclusive a escolha de voltar à Terra como um animal, como um falcão, como um gato. Tá? E eu acho que isso é uma escolha interessante, não? Então, eles entendiam que esses certos animais, não só por o fato de representar um Deus, sino porque também tinham um vínculo com a alma das pessoas, eram sagrados. O que é sagrado? Todo o que eu amo. E posso amar um cachorrinho, uma flor, a natureza, Deus, pessoas. Então, todo é divino e todo é sagrado. E a mumificação é uma forma de expressão de amor. Como eu falei na antiga lenda de Anubis, Anubis criou a mumificação porque ele amou. E nesse amor, que para ele era sagrado, ele quis eternizá-lo. E para eternizá-lo, criou a mumificação, é decir, uma forma de preservar eternamente aquele sentimento, porque não entendia que o que se ama pode terminar ou pode acabar em algum momento. E isso pode ser com uma pessoa, com pessoas, com animais, com aquilo que vocês amam. Hoje, tirar uma foto é uma forma de eternizar. Naquela época, de fazer um desenho, um jeroglífico, era outra forma de eternizar a palavra. Ou uma imagem de alguém. Mas com relação à alma, se eles possuem alma, Sim, ou se é uma claro. coisa, se é uma alma individual, ou se é Possuem uma alma, sim. coletividade. Se nós podemos ser amanhã falcões, ou gatos, ou cachorros, o que seja, eles possuem alma. E sentem. E Kira está aqui. A alma delas está aqui. Digamos que está passeando aqui, está... En realidad vocês não veem, pero tem um potezinho com um palito. Para que ela continue nos acompanhando, por lo menos nas lives. Depois pode sair a passear por aí. Agora que está livre, que pode voar como um anjinho. Pode voar, pode caminhar, pode correr, tudo que ela não conseguia fazer. Bom, quem diga que os animais não têm alma, eu lamento, mas está muito distante da realidade, da terceira consciência. Acho que a alma deles é muito melhor do que a nossa. Eles têm amores incondicionais. Nós estamos limitados e muito presos a um instinto, muito mais que um animal, às vezes. Porque o animal se reproduz quando ele tem necessidade. Nós fazemos coisas, às vezes, sem necessidade, só por desejo. E ainda temos instintos que não controlamos de diversas maneiras. Por isso que estamos falando e treinando esse processo de evolução da consciência, para chegar a outro patamar místico, mais elevado, e ter percepções de coisas que a maioria das pessoas não tem, porque estão presas e estão divididas. Toda a sociedade está dividida e a fórmula que se encontra para controlar e dominar as pessoas é dividi-las. De esquerda, direita, paraíso, inferno, o bem e o mal. Tem infinidade de formas que se encontraram, algumas pessoas encontraram para nos dividir e nos controlar. Opa! Olha, a Cláudia deixando aí um sorriso para nós. Obrigada, Obrigado. Claudinha. Beijo. Então, por hoje, ainda estamos com o coração meio partido, não sabe muito bem o que fazer, se chora ou fala, tá?
Mas Vamos deixar a nossa Quirinha aí dando tchau para vocês e agradecer de novo a presença. E domingo que vem a gente se encontra, tá bom, pessoal? Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.